Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, juntinho com vocês, estudar um texto da irmã Cássia Cavalcante. O texto que ela escreveu chama-se Em Jesus Cristo daremos muito fruto. Foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como quem escreveu o texto foi a irmã Cássia Cavalcante, não fui eu, não ajudei em nada, não contribuí, o que é que eu vou fazer? Vou ler juntamente com vocês e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Esse salmo é um salmo que eu gosto muito, é o Salmo 1, que a gente possa compreender a importância das instruções que ele nos dá para as nossas vidas, tá bom? Senhor Jesus, nós te agradecemos o privilégio de podermos estudar a tua palavra, a liberdade religiosa que temos. Oh Pai, muito obrigada, muito obrigada. Que nós possamos entender aquilo que tu tens hoje reservado para o nosso coração. E que assim que a gente entender, a gente possa ser praticante da tua palavra. É o que nós te pedimos. Não porque a gente merece, porque a gente não merece nada e tem consciência disso. Mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então, o nosso texto de referência é o Salmo 1. E diz assim, ó. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho do perverso leva à destruição. Amém? Bom, então o texto da irmã Cássia Cavalcante chama-se Em Jesus Cristo daremos muito fruto. E ela escolheu o versículo 3 para ser o chave, que diz: é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha só, o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que uma árvore que é plantada pertinho de um rio, de uma água, ela tem condições de dar muito fruto. E tudo que aquela árvore faz prospera. Porque ela está perto de uma corrente que a alimenta. E o profeta Jeremias, ele também disse isso. Se você pegar lá o capítulo 17, os versículos 7 e 8 de Jeremias, você vai ver que está escrito assim, olha. Mas feliz é o homem que confia em mim, o Eterno, e a mulher que se apega ao Eterno. Eles são como árvores plantadas no Éden, com as raízes perto do rio. Não se preocupam com o verão mais quente e suas folhas não perdem o verde. Passam pela seca com tranquilidade, dando frutos frescos em todas as estações. Olha que coisa bonita, né, de ver. Eles não têm medo quando chega muito calor, aquele calorão horrível, terrível. Não. Por quê? Porque ela sabe que ela está junto daquele rio, daquela água que pode fazê-la prosperar, né? Então não fica com medo de seca, nada disso, porque ela sabe que no tempo certo ela dará fruto. Olha que palavra bonita, né? E o cristão quem é? O cristão é aquele que dá o fruto no devido tempo. Se você é cristão e não tem frutos, tem alguma coisa errada, viu? Porque
os frutos daquele que é de Cristo, daquele que segue os passos de Jesus, é o quê? É levar pessoas ao conhecimento da obra salvadora de Jesus Cristo. Então, isso só acontece quando? Quando a gente obedece a palavra e serve ao Senhor com dedicação. É automático. Aí a gente vai produzir frutos, não tem como. As pessoas que não conhecem Jesus vão falar, poxa, quero seguir esse Deus que você segue. Quero servir ao mesmo Deus. Então a gente tem que ter isso em mente, seguir as palavras do Senhor e obedecê-las. E a pergunta que não quer calar é: temos nós produzido esse tipo de fruto? Será que nós temos impactado a vida de pessoas de forma que elas falam, nossa, eu quero seguir esse Deus? Eu não estou falando de religião não, viu, irmãos? Que não tem coisa mais chata que uma pessoa religiosa, que quer impor no outro aquelas coisas que acham que são fundamentais. O que é fundamental na vida de uma pessoa é o amor redentor de Jesus, não é religião. Então, para a gente dar fruto, a gente precisa do quê? De água. Aí a Cássia Cavalcante, essa que escreveu o texto, ela fala assim, que ela se lembra que lá no quintal da casa dela, quando ela era pequena, tinha uma pequena parreira, né? Uma árvore que dá fruto, que dá uvas. E aquela árvore, ela dava fruta, ela dava uva, mas o que acontece? Era um fruto ruim, era um fruto murcho, amargo, sem graça. E por que era desse jeito? Porque certamente a terra não era boa, não tinha água suficiente, não tinha uma pessoa que soubesse, um jardineiro bacana para podar a árvore, para cuidar dela, enfim. E os frutos eram ruins. Como está escrito lá em João, capítulo 7, versículos 37 a 39, a gente precisa de Jesus, que é a nossa fonte de água viva. João 7, 37 a 39, diz assim, ó: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É Jesus, né? É Jesus o nosso rio de água viva. É dele que a gente precisa. E a gente precisa dele, como está lá em João 15 também. 15, versículo 5, diz assim, olha, Jesus dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, irmãos, não é que a gente não possa fazer algumas coisas, não é que certas coisas a gente consegue, não. A palavra diz que sem Jesus Cristo, ó, tá escrito aqui na palavra, sem Jesus a gente não pode fazer nada. Então, se você quer dar fruto, se você quer abençoar a vida das pessoas, se você quer que o mundo reconheça que esse Deus que você ama, que você serve, realmente é Deus Salvador, você tem que andar nas pegadas dele, beber da água que ele é, a água da vida. E é nesse Deus que eu creio. E você? Você também crê nesse Deus? Também confia nesse Deus? Então a sua oração deve ser essa: Senhor, usa-me para que eu possa confiar em ti e sempre dar bons frutos. Porque às vezes a gente pega e fala assim, ó Senhor, toma a minha vida. A gente dá na mão do Senhor, mas não larga, né? A gente quer que Jesus vá com a gente no carro, mas põe ele no banco do carona. Não serve. Então nós temos que estar realmente deixando tudo nas mãos de Deus, confiando em Jesus Cristo, crendo que o Espírito Santo vai nos guiar. Para quê? Para que nós possamos ser realmente abençoados, para que possamos realmente darmos muito fruto. Amém? Nosso manancial termina assim, ó: darei fruto no tempo certo e confiarei sempre
no Senhor. Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que me despeço aqui com o meu abraço fraternal, um abraço de urso, ó. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Irmãos, quero que vocês se lembrem também daquilo que está em Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E agora sim, agora eu me despeço com a minha palavra de ordem, que é gratidão.